Gabriel, só para te informar, me deu a opção de eu gravar no computador, então já vou logo gravar aqui, tá? Não vou botar na nuvem, no caso não vai pro teu. Então tá. Tá bom, como ficar melhor aí, tá? Boa aula para vocês. Tô saindo aqui. Grata. Meninas, namastê, bem-vindas. Então, nosso primeiro encontro, né? Dentro do possível, quase todas. Cinco, tá faltando, eu acho que a Andrea e a Sofia, né? Que não conseguiu entrar. E tudo certo, porque aí eu tinha dito que não ia ficar gravada, né? Porque eu ia entrar pelo Meeting, Google Meeting. E aí tive a concessão de usar esse canal aqui. E é isso. Então, a gente vai iniciar com um mantra, né? Um mantra, uma conexão. Eu vou pedir para vocês, quem puder, assim, se colocar o mais em cima dos isquios possível. Bom dia, Karine, querida. Saudade, nossa. Um abraço. Vamos lá. Então a gente senta, né? E pode fechar os olhos um pouquinho, respirar. Dentro do que é possível, relaxar os ombros. Dentro do que é possível, deixar toda a região abdominal assim, sem pressão, para que o ar, para que o diafragma consiga empurrar os órgãos para baixo, para encher o pulmão. Esse ar carregado de prana, esse prana inteligente que entra no nosso corpo e coloca em movimento todas as funções, todos os sistemas. Prana, ele entra junto com o ar. Oxigênio, a molécula divina, divina e inteligente. Então, unimos as nossas mãos em frente ao peito. Os olhos bem relaxados, como se eles pudessem cair para o fundo da cabeça, se afastando das pálpebras. As mãos unidas, de preferência os polegares encostados no externo, próximo, né? Bem próximo do peito, que é para que a gente possa perceber também o movimento do corpo quando respiramos. Quando inspiramos, nos inspiramos com a presença. Quando exalamos, é pura confiança na presença. A gente permite que aquilo que nos anima, ora na inspiração, entrando, nos mantém em movimento. Quando a gente exala, a gente está permitindo, está se entregando ao vazio, ao grande mistério, num ato de confiança. Por mais que a gente não confie, por mais que a gente esteja em algum momento mais ansioso, mais incrédulo, a respiração é como o Ajapa Mantra.
é um mantra sem volição. Enquanto houver vida, é garantido para nós essa carga de prana que nos mantém em movimento. Na hora que esse prana, junto com essa respiração, sair e não retornar, é porque foi-se a nossa missão, a nossa passagem terrena. Até a próxima. E a gente fica suspenso e vai passar por todos os processos de conscientização dessa essência que já está na exalação, seja qualquer uma delas ao longo dos dias e das noites, ou a última, essa consciência já está unida. Ao um. Om Yoga Namaha. Então eu vou fazer um mantra para os pranas, os vaios do corpo. Começando com 3 entoações do Pranava mantra, que é Om. Então vocês podem reproduzir juntas ou mentalmente. Inspiramos. Om Pranaya Swaha. Om Uddanaya Swaha. Om Vyanaya Swaha. Om Samanaya Swaha. Om Apanaya Swaha. Om Brahmane Swaha. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Saksha Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Namastê, namastê. Bom dia. Tem uma coisa que acontece comigo que eu desejo que um dia vocês experimentem, e talvez vocês já experimentem, ou até coisas mais elevadas, ou mais profundas, né? O elevado, o profundo. Quando eu faço assim um mantra, com toda a minha verdade, né? Quando eu abro os olhos meus olhos estão completamente molhados, como se eu estivesse emocionada ou chorando, né? E isso é muito especial de entender isso
pela anatomia sutil. E também juntar isso com o Ayurveda, com o entendimento que eu vou tentar passar para vocês, né? Mas que é a prática que vai dar o entendimento mesmo. Aí vocês vão lembrar, nossa, que é o seguinte, o sistema nervoso central, né? Todo o sistema nervoso central, ele tem, né, as funções centrais. E os chakras correspondem a isso. Mas falando de tecido, é um tecido muito profundo, que está ligado com o movimento. Então, ele é, por excelência, ele é um local de vata. E vata tem até pela polarização disso, vata tem o atributo de, entre outros, de secura. E por isso que as pessoas que são vata, quando elas chegam na idade vata, todos somos vata, pitta, kapha. Todos, porque aí estão os elementos, os 5 elementos. Tá? Isso depois vai ser, eu vou conseguir didaticamente, mas aí presencialmente, né? A gente vai ter esse momento que eu consigo desenhar e aí fica bom demais, porque aqui eu não tenho essa habilidade. Mas já vai ficar aí para vocês, como uma verdade que vai tocar o coração de vocês. E Vata, ele é a parte composta de ar e espaço. E isso é tão frio, é tão seco, é tão sutil, né? Quem consegue pesar, né? Então, o elemento terra eu peso ele, qualquer quantidade eu toco, eu provo. Ele vai corresponder, então, ao paladar, ao olfato, terra, água também, né? O elemento fogo, que é aquele elemento que é luz, calor, esse atributo, calor, tudo, vai corresponder aos olhos. E daqui a pouco eu vou fechar isso, porque eu falei para vocês que quando eu faço um mantra, meus olhos ficam úmidos. Ele corresponde, o fogo, né, corresponde a todo o nosso metabolismo, todos os processos de transformação, assim como é uma fogueira, tudo que tu colocar ali naquele fogo vai se transformar. Nada ficará igual depois do contato com o fogo. Tão penetrante, tão luminoso e com bastante movimento também. Então ali começa um movimento forte, subindo da terra lá para o espaço. A gente falei um pouquinho da terra, muito pouquinho da água, né? Aí falei, na água eu passei correndo, porque isso aí é bem especial, depois a gente aprofunda. Então esse fogo, ele tem bastante movimento e ele queima e naturalmente ele vai secando, porque ele vai queimando, né? Então uma vez uma madeira, que pode até ser úmida, né? O próprio fogo esquenta ela, faz uma fumaça, então libera a água dela. No momento que está liberada a água dela, é só vai queimar. E aí depois a cinza. A cinza corresponde, olha só, à cor do ar. Esse é um entendimento, né? Que quando a gente bota todas essas coisas em cores, em sons, em atributos, aí a gente vai entendendo. Às vezes só numa fogueira, olhando para uma fogueirinha, a gente entende todos os elementos, todas as funções, todo o nosso sistema nervoso central. Já vou chegando lá. E aí, logo acima do fogo, né? Então, vindo do mais pesado, terra, água. A terra e a água pode ter o mesmo peso, porque é uma questão de volume, né? Fogo, o fogo tu já não consegue pesar, mas ele usa o peso da matéria,
Porque a gente não consegue acender uma fogueira aqui. Ah, vou abrir aqui um foguinho. Não, eu preciso de dar um peso para esse fogo. Mas ele não é pesado, mas ele interage tanto com o fogo, com a terra e a água, para estar ali, quanto ele interage com o ar e o espaço. Então chegamos lá em cima. Ar e espaço, movimento. Sistema nervoso central corresponde a esse movimento. Qual é o movimento mais intenso no corpo? Tudo bem que a respiração é o movimento da vida. A hora que eu parar de respirar, imediatamente o coração para e vai parando tudo, porque se o coração não está em movimento, não tem vida. E o coração depende do oxigênio, da respiração, né? Não é depende, eles são interdependentes, né? Ele fica marcando. Então o namastê, quando eu estou ali, eu estou sentindo esse movimento. Eu sei que eu estou respirando, né? Na minha mente, o meu corpo sem mente sabe que o ar está entrando e tudo, mas quem está movendo inicialmente e distribuindo esse oxigênio é o coração que está bombando o tal do sangue, que vai lá, que pega o oxigênio, que troca lá no último alvéolozinho, faz a troca, né, de um oxigênio por um gás carbônico, né? Isso é uma bolinha que tem ali, o alvéolo é uma bolha, quase uma bolinha de sabão, de tão delicado, tão delicado. Inclusive quando ele faz o movimento assim, ele não pode colabar, grudar. Isso era o Covid, né? Porque aí então a pessoa morria asfixiada num mar de oxigênio. Porque o alvéolo, quando fazia a troca, grudava, não voltava. Para continuar vivo, não, acabava o movimento. Lá na pontinha dos brônquios, bronquíolos, o alvéolozinho. Bom, e movimento. Mas o movimento mais rápido que tem dentro do corpo é o do sistema nervoso central. Por mais que o movimento da respiração da vida seja fundamental e seja intenso, né? Porque a gente nem se dá conta, tu respira e o alvéolozinho já está lá trabalhando, eles trabalham o tempo todo, tudo é movimento. Tudo é movimento. Mas o sistema nervoso central é assim, ó. Eu vejo com os olhos e tudo o que eu vejo é uma informação que vai para dentro do sistema nervoso central, que vai. Aí tem todo o processo, né, do olho aqui e tal, transforma. Eu vejo tudo de cabeça para baixo por algum motivo. Esse eu não sei, não fui estudar ainda, mas assim é. E lá dentro isso é trocado e tal, e aí o que eu tô vendo já é uma resposta de uma percepção e captação da luz que é feita pelos olhos, da luz do movimento ou não movimento. Eu posso ficar olhando para uma tela pintada, mas eu tô captando e eu tô transduzindo isso dentro e na imagem que eu tô vendo. É imediato, mas acontece. É um movimento muito imediato. Eu sinto um cheiro. Então, vou falar dos sentidos agora, porque eu estou falando dos chakras. Eu sinto um cheiro. Imediatamente, esse cheiro primordial informa quem? O sistema nervoso central, que imediatamente dá uma ação para o corpo, né? Tipo, ai, que cheiro bom, enche de água na boca, se é fome, se é comida, desejo, ai, esse cheiro me lembra, ai, sei lá, sei, tudo que o cheiro, e ali mora a memória, né, sistema límbico. Sistema límbico responde ao olfato, né, que é o sistema mais primário, que é o bicho, né, então são coisas assim do instinto, né, o cheiro.
O gosto, mesma coisa. Eu sinto um gosto, eu lambo uma parede que seja, e aquilo vai me informar alguma coisa. Nossa, que sem gosto. Vou dar uma mordidinha para ver que gosto que tem o cal ali, sei lá, enfim. Eu preciso sentir para saber, né? Se é bom, se eu posso comer, se eu não posso, se eu tenho, se aquilo me desperta desejo no corpo. Isso passa pelo sistema nervoso central, não passa pela mente. Não passa. A mente acha, a mente diz, ai, gosto de pitanga. É uma, essa fruta, ai, gosto de pitanga. Ai, vou comer. Ai, não gosto. Gosto. Ai, não sei. Ai, me lembra tal coisa. Isso tudo é a mente. Mas o corpo, ele é que sacou aquilo ali. E isso passa pelo sistema nervoso central. Eu escuto um som, captação do som, né? E aí eu penso, ah, isso é tal coisa. Mas se eu não pensar, se eu tiver assim, sem pensamento, igual aquele som, ele vai me trazer uma resposta fisiológica. Tudo antes de ser pensado é fisiologicamente processado, porque o corpo, independente da Gisele, da Sharon, da Daniele, né? Da Dayana, da Renata, da Karine e das meninas que vão ver depois, independente de nós, o corpo está nas suas respostas, né? Então, os órgãos de percepção, que são cinco, os físicos, né? Os densos, eles são cinco, eles são instrumentos de percepção do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central tem a função de transformar isso. Então ele usa fogo. Se tem transformação, tem o elemento fogo, né? Então houve captação, transformação e movimento. Tudo se transforma em movimento. Então, o que eu vejo, se eu vejo a ação dessa captação de luz é a locomoção. Eu vejo, eu sei para onde eu vou. Pode ver, vocês estão caminhando, blackout. Primeira coisa que tu faz é parar. Uau, tudo escuro. Daí, beleza. Eu preciso continuar caminhando, deu um blackout, é uma noite de lua nova, não tem estrela, não tá tudo preto. A primeira coisa que o sistema nervoso faz é stop, porque não tem luz que informa a locomoção, tá? Aí eu vou usar do tato, né, da audição, né, barulho, o que aconteceu, enfim, e vou caminhar nem que seja rastejando, essa vai ser minha locomoção. Ou com uma bengala para sentir se eu não vou cair num buraco ou bater de cara numa parede, o que for, vou usar minha mão, o tato, né? Tipo, vou caminhar assim, uau, por mais que eu me lembre que eu estava caminhando na minha casa e eu sei que eu tô no meio da sala, eu sei que o sofá tá na direita, que a porta tá na esquerda, o que for, né? Mas eu paro, porque o saber é uma coisa que não fala com o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é autônomo. Não interessa o que tu pensa da vida, né? E aí a gente vê que já existe uma dualidade. A gente se acha tão dono de si, né? E o sistema nervoso central não sabe disso. Tá nem aí. Ele tá na resposta àquilo que ele capta. Resposta fisiológica. Seguindo. Escuto um som. Imediatamente isso me inspira a reproduzir. O som
é o princípio, ele dá as bases para comunicação. Então eu me comunico, seja gemendo, gritando, eu vou, né? Se tu não tem audição, tu não fala. Tu não consegue articular a língua. Tu vai fazer uma coisa assim, né? Mas tu não articula a língua para desenvolver a fala, porque tu não escuta. Então a fala, a língua, eu acho que tem uma fisioterapeuta aqui, né? A Dani é físio? Não, então é a Sofia que é físio. Ela vai gostar dessa aula, que bom que eu consegui gravar. Vamos adiante. Sistema nervoso central. Se eu, então, sinto um cheiro, eu ativo imediatamente o sistema nervoso central já ativa as suprarrenais, ora essas. Quem diria, né? As suprarrenais. Por quê? Porque elas é que vão jogar, tipo, fogo, corra, cheiro bom, tá tudo bem. Porque a gente é luta ou fuga, primariamente. Então, de novo, cheguei aqui terra e água. E falei para vocês que sistema límbico é informado pelo olfato, né? E falei que era do bicho, que era primário. O bicho é quem? Luta ou fuga. Luta pela caça, fuga para não ser caçado, né? Então, isso já vai corresponder. Às vezes a pessoa está lá com hipertensão. Aí ela vem, tô tomando remédio, preciso relaxar, preciso fazer massagem, não sei o que, não sei o que. Aí tu pode dar a medicina para ela na conversa com ela, na anamnese. Tu sente o cheiro dessa pessoa, fica atento. Sinta o cheiro da pessoa, tu vai chegar perto, assim, vai cumprimentar ou vai abraçar, não sei. É legal o terapeuta não abraçar, pelo menos antes do trabalho, mas tentar sentir o campo da pessoa, receber namastê, entra, tenha bondade, vem, senta, vamos conversar, senta perto e fica sentindo o cheiro, né? E se a pessoa estiver usando, geralmente quem tem hipertensão usa perfume, aqueles perfumes fortes, sabe? Aqueles perfumes, sei lá, da Natura, parece que todo mundo tem o mesmo cheiro. Por isso é difícil vocês me verem num shopping. Vão me ver na Renner, porque eu compro calcinha e sutiã lá. Entro direto, assim, sabe? Compro tal, pago a conta, saio. Mas aquele cheiro, o cheiro, o tempo inteiro que eu estou sentindo o cheiro, as minhas suprarrenais, depois de toda a transformação. Então eu estou ativa, o fogo tá ali, o ar tá ali, é movimento. A terra está ali no olfato, né? Porque é a terra lá fora que está mandando algum cheiro pelo meio sutil que é o espaço. Todos os elementos estão envolvidos com o olfato e com as suprarrenais. Porque elas ficam assim, ó, que cheiro é isso? Ah, café, legal, vou lá tomar café. Café, café. Aí daqui a pouco, cheiro de fogo, uau, incêndio, preciso fugir. Aí daqui a pouco, ai, que cheiro doce, gostoso, relaxamento, sabe? E assim ele vai passando essas informações. Aí perfume da Natura, lançamento 2025, as suprarrenais. Que cheiro é esse? O que eu faço? Que cheiro é esse? O que eu faço? Fujo, luto? O que eu faço? Isso vai dando uma ativação que é artificial. E o sistema sutil, endócrino, ele é tão sutil, tão natural. E ele é informativo. E o que as suprarrenais vão falar? O que elas vão fazer com o cheiro do lançamento Natura 2025. Então aquilo gera um estresse, teu sistema autônomo, teu sistema simpático, tu vai ficando simpático-tônico. Existem os parasimpaticotônicos e os simpaticotônicos. Os simpaticotônicos são aqueles que, daí, eles estão sempre na luta.
Ou na fuga. Vai acontecer alguma coisa, eu só não sei o que. Não sei o que. E aí, por mais que a minha cabeça pense, ai, mas é o cheiro aquele da Natura que é bacana, que eu vi lá uma propaganda, que aí eu passo e todo mundo me olha ou me sente. Aí aquilo é uma imagem vendida para ti que o teu sistema nervoso central não está nem aí para a imagem. Ele quer saber em elementos o que ele faz. Então essa inteligência sutil e, 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 e em todas as ciências, mas eu vou sempre me referir ao Extremo Oriente, porque eu não conheço as medicinas assim, infelizmente, eu nasci aqui e pouco sei dos povos originários daqui, mas o pouco que eu sei, eles têm, na cosmologia deles, eles têm é muito igual a de lá, mas eu vou me referir a do Extremo Oriente, com todo respeito à nossa ancestralidade, né? Daqui, das Américas, né? Mas no Extremo Oriente, isso é uma máxima. Eles já sabem há muito tempo, que tudo acontece primeiro no sutil e depois se materializa. Tudo. Por quê? Vamos para a informação básica disso. Sistema sutil. Os chakras, por exemplo. Isso para não falar de pensamento, porque pensamento é outra coisa. É aquele que tu precisa olhar para ele, porque ele é muito rápido. Mas, tá? Vamos falar do corpo como se eu não tivesse inteligência, né? Aquilo que está acontecendo no sutil é a informação, a transformação do que foi visto, do que foi escutado, do que foi cheirado, do que foi tocado, o tato também. O tato também, eu não cheguei a falar do tato, né? Mas tá, falamos outra hora só para ir adiante, que o tato também informa alguma coisa, né? E tem lá a sua ação, que é preensão. Tá? Tudo isso está informando e é uma ação. E isso que eu capto, tudo é sutil, tudo entra pelo espaço, vem pelo espaço. Até uma pessoa, por mais dentro, uma parede, mas eu não estou parede, mas eu me aproximo da parede e eu sinto a parede. Então, entre eu e a parede tem espaço. E eu preciso, se eu não tenho, se eu não sinto o cheiro da parede, não sinto o gosto da parede, não escuto a parede, não vejo a parede, eu vou tocar a parede, aí deu, parede. Aí a informação é, daqui eu não passo, isso é denso. Né? Eu vou procurar um outro lugar para continuar me movendo. Tudo isso que é sutil, que vem pelo espaço, vai tomar uma forma. Por quê? Porque quando chega na percepção, tipo, já na água, que é a captação, não é a captação, mas é o veículo dentro do corpo que vai dar a memória, que vai dar a bainha de mielina do neurônio. É água, tá? Então, assim, se eu começo a queimar bainhas de mielina, eu vou ter esclerose múltipla. O que é esclerose múltipla? Eu não, agora já vamos falar da doença, né? Rapidinho assim. Eu vou sentir o cheiro e não vou saber o que fazer com isso. Quando eu não sei o que fazer com o cheiro, o sistema nervoso central não sabe o que fazer com o cheiro, eu vou começar a ter problema nos esfíncteres. Eu vou fazer, não vou ter o controle do cocô, do xixi, tá? Olha a sutileza, né? Olha a sutileza do sistema nervoso central e da resposta fisiológica e densa na matéria. Então a doença, agora para tentar fechar, ir fechando já, porque daqui a pouco tem mais 9 minutos de aula.
Eu falo o dia inteiro disso e não canso, porque é muito profundo. Mas só para vocês terem uma ideia do que é o sistema, porque eu não vou ficar falando de chakras, tal, tá tudo ali nos vídeos, né, para vocês verem à vontade, né? Mas tudo isso que está no sutil, quando ele chega na informação, ele vai baixar, ele vai se manifestar. Nós somos uma manifestação do sutil e tudo em nós é uma manifestação do sutil. A vida em nós é a manifestação do sutil e a doença em nós é a manifestação do sutil. A morte é o retorno para o sutil, é a liberação, é o Mahasamadhi. Mas enquanto aqui nós somos a manifestação daquilo que é sutil em volta de nós. Por mais que o que eu como vai ter uma resposta, se eu como só porcaria, eu vou me tornar uma porcaria. O Ayurveda não diz que tu é o que tu come, ele diz que tu é o que tu digere. O que tu digerir, que passar para dentro de ti, porque ele vai eliminar o que ele não quer, o corpo, né? Mas daquilo ali ele pega alguma coisa, né? Que sai ali pela veia porta e entra no fígado. E o fígado vai então mandar para os tecidos, né? Através do sangue. Vai aquilo, o supra, né? Por mais que a alimentação seja uma coisa densa e eu coloque para dentro, ela tem o campo sutil dela. E o campo sutil daquilo que eu como alimenta meu campo sutil. Meu campo sutil é a minha mente. Agora aqui da forma, né? É a minha mente, é o meu pensamento. O que vocês não estão vendo, não estão tocando, não estão escutando, não estão nada, é o que é a minha resposta a tudo. Então eu, ao mesmo tempo que o sutil me forma, eu também produzo o sutil. Isso é uma resposta o tempo todo. Então, eu sou a causa em mim mesmo, e a causa de tudo é Brahm. E Brahm é aquilo de mais sutil e mais inteligente. Brahman, Brahman, Brahm, Brahma, mas é Brahman ou Brahm. Vocês querem se apresentar? Vamos abrir os microfones. Abre lá. Gurias, a aula comigo é assim, tá? A massagem também, você se prepare, né? Que aí tem uma hora que eu digo assim, ah tá, façam lá um cursinho de massagem sueca, mas tenham um entendimento do que vocês estão tocando, do que está acontecendo ali. É isso que vai dar o poder para vocês. É isso que vai diferenciar tudo, né? A Sharon tá aqui, arrebatada, porque a Sharon foi minha modelo para a gente fazer lá um videozinho que não foi ao ar e eu já encerrei as. Eu queria agradecer vocês que estão aqui comigo, que estão sacrificando um valor para estar aqui, sacrificando tempo, sacrificando muitas coisas. Cada sacrifício que vocês fizerem, eu vou falar só de mim e do nosso curso. Cada sacrifício que vocês fizerem por esse curso é um espaço que vocês abriram e por aí vai entrar. Porque se a gente não abre, não entra. Então, a Sharon foi minha modelo e era para ela ficar ali como uma bela modelo e era isso, no more, né? E ela quase que entra numa catarse, isso que a gente estava fazendo tudo picado pelo poder do toque. Sharon te apresenta, fala um pouquinho e agora eu vou passar a palavra, juro para vocês que não vou interromper. Gratidão, namastê, bom dia a todas. Para mim é uma imensa alegria, um prazer, uma honra estar aqui participando desse curso, Gisele.
E no início eu fiquei um pouco de dúvida, assim, tô no caminho do yoga já faz uns 2 anos que eu realmente decidi trilhar o caminho do yoga, né? Mas é uma coisa, é um chamado que eu tenho desde nova. E tudo relacionado a isso me encanta muito, né? E a parte da massagem, principalmente do teu método, eu vejo que traz muito esse entendimento mais sutil. Realmente estuda essas filosofias, né? E tá totalmente conectado, né? E aí as coisas foram só, como a Gisele disse, tudo sincrônico, foi só acontecendo, né? De repente eu tô aqui. E ser modelo foi uma coisa incrível, simplesmente eu tava indo embora lá do instituto onde eu dou aula e a Gisele também vai, onde vai ser o retiro, né? Vocês vão conhecer. E tive o convite, e de repente ali, pensando, né, bom, eu já sentia que ia ser através do teu toque, através daquele momento que eu ia ter certeza se era o chamado, se era pra ser, se era o meu momento, né? E de repente ali a Gisele só começou a tocar num local aqui próximo da minha escápula ali, doeu naquele momento e saiu um choro, assim, né? Muito espontâneo. Então, pude vivenciar na pele o poder realmente dessa massagem, né? Desse método, que eu tô acreditando de fé, alma, tudo, né? Que realmente é muito transformador. E gratidão por estar aqui, muito feliz. Gratidão, Gisele, por essa oportunidade. Karine, pode falar um pouquinho? Oi, bom dia. Estão me ouvindo bem? Eu tô no carro. Eu ia ter ensaio hoje de manhã e daí acabou cancelado. Meu filho tinha futebol, então eu tô aqui torcendo por ele no carro. Daqui a pouquinho eles começam. Fiquei bem contente que deu certinho, assim, né? Que eu podia estar mais atenta. Acho que se eu tivesse no ensaio eu ia estar meio atucanada. Tô muito contente também, assim, de ter me proporcionado esse encontro e poder estar aqui, poder fazer essa reciclagem. Eu conheci a massagem em 2016, mas foi num processo de autoconhecimento, assim, né, de autocura. Em 2023 eu me dei conta que eu passei por um período muito longo de luto, assim, por causa de uma separação e aquilo me deu uma travada, embora eu digo, né, eu me formei, eu tive filho, eu entrei, né, enfim, fui fazer um monte de coisa, mas assim, porque a vida estava levando, né? Eu sempre fui muito nômade, eu digo, eu enraizei no Rio Grande do Sul depois de 2010, quando eu tive um filho. Então eu escolhi ficar aqui, né, assim, para ficar perto da família, de todo mundo. E desde então eu trabalho com dança, sou artista das artes, da cena. Então aqui no Rio Grande do Sul, vendo esse lugar, né, assim, para aonde eu ia me encaixar, o que eu ia fazer. Eu gosto muito de estar em cena, de estar com as pessoas. Então a massagem me encanta nesse lugar do toque mesmo, né? Quando eu estou em aula, assim, na faculdade, eu entrei em contato com a educação somática, que já trabalha com esse lugar interno, sutil. Então começou a fazer sentido na dança que eu fazia, que eu vim de uma dança do hip hop, né, da cultura, e aí comecei a trabalhar com dança contemporânea, hip hop, e aquilo fez muito sentido para mim, né, a educação somática. E quando eu conheci a massagem através de uma colega que também se graduou em dança, que é a Samira, acho que ela vai estar com a gente, né, nos nossos dias lá de prática, aquilo me encantou muito mais, assim, mas muito nesse lugar, né? E esse ano tô dando uma mudada, querendo deixar um pouco de dar aula e trabalhar com a massagem de fato, assim, porque eu acho que é um lugar bem revolucionário, assim, né, em relação às outras pessoas. Então, estou bem contente de estar aqui, gurias. Eu conheço a Rê, não sei se a Rê lembra de mim. Achei bem legal, assim, quando eu vi, ai, olha só, né, esses caminhos da dança, assim, que vão fazendo, despertando a gente, né, para esse outro lugar. Então, gratidão aí, gurias, e torcendo já, ansiosa por esse momento aí da prática. Dani? Bom dia a todas, né? Obrigada assim por partilhar esse momento, né, com vocês. E bom, eu nasci no em Juiz de Castilhos e morei na região central do Rio Grande do Sul aqui por até 2015 e agora eu moro no litoral, moro em Imbé. Eu trabalho na URGS aqui, sou assistente em administração aqui no campus, e eu conheci o método da Gisele pela Aline Barrasol,
que outro dia eu comentei com ela, ela não vai conseguir estar nos dias do retiro com a gente, né? E assim, eu sempre me interessei muito, sempre gostei muito dessa área, sempre tive muita curiosidade. E assim, a Aline é maravilhosa, né? Então acho que ela é muito especial, assim. E eu já sempre as pessoas dizem, ai, como tu leva jeito para fazer massagem. Mas eu nunca tinha botado isso no papel, né? E aí esse ano eu decidi tirar alguns sonhos do papel. E logo no início do ano eu falei com a Aline e ela falou, né, que tinha uma formação com uma data mais ou menos já alinhavada. E aí, quando a Aline me falou, ai, tem um grupo, eu fiquei super contente, assim, porque acho que já fiz o módulo do curso e vi que muitas coisas que eu me identifico e que eu não estava achando um lugar para colocar essas coisas, eu acho que eu vou achar, assim, já comecei a achar no curso, né? Então, estou bem feliz, assim, com esse momento e feliz por mim também de ter tirado esse plano do papel, né? Como a Gisele falou, acho que a gente, quando faz alguns sacrifícios, abre um espaço, né, para as coisas acontecerem. Então, estou bem contente com esse momento. Vamos escutar a Rê agora. Obrigada a todas por enquanto. Então, oi, eu ia botar o fone porque chegou meu avô aqui, mas acho que não vamos ter interferências. Eu tô bem feliz também. Fiquei bem feliz com a coincidência da Karine estar aqui e fiquei pensando, nossa, acho que era realmente um momento, assim, né? Quando vão acontecendo esses encontros, a gente fica com essa sensação de estar tá indo no fluxo certo, assim, no caminho certo, né? E eu também venho da dança, trabalho com dança também. É, acho que foi ali durante a pandemia que tive essa virada, assim, de sempre gostar muito de massagem, tudo que atravessa o corpo, né? Tá estudando isso e em movimento, em contato, assim, a gente já tem essa percepção pro toque, né? Essa vontade de estar junto, de estar sempre sendo preenchida, assim, né? Pelo contato também com outras pessoas. E durante a pandemia eu vivi um processo de olhar mais para esse lado, querer e também aprender sobre massagem. E o método eu conheci através da Jaque, que não está aqui hoje, mas ela acho que vai estar com a gente, né? E, enfim, ela já me atendeu diversas vezes, assim, eu falo para ela, que bom que eu te encontrei no mundo, porque ela é uma pessoa, assim, que já atravessou muitos processos comigo. Toda vez que a gente acaba a massagem, eu falo, acho que a gente teve um diálogo bem longo aí em silêncio, né, nesse campo sutil, assim. Então, acho que por ter sido tão profundo ali o momento com ela, em todos os atendimentos que eu tive com ela, e ser uma massagem que sempre me resetou, me botou de novo em todos os lugares que eu enxergo, que eu não enxergo, assim, eu sempre fiquei com desejo, com a vontade, mas também com sendo atravessado por outras coisas na vida, né? E aí chegou o um momento assim que eu disse não, agora vai. E já sabia que ia ser super profundo também. Então acho que tinha esse preparo também, né? De se abrir, como a gente falou, né? Toda vez que a gente vai fazer uma coisa, decide fazer uma coisa, também tem que se entregar para aquilo, né? E aí eu tava talvez processando a entrega que eu ia ter que fazer nesse momento. Estou muito feliz de estar fazendo ela. Estou muito feliz de estar aqui e acho que é isso. Bom, e agora então eu vou fazer o encerramento, né? E falando para vocês que o mantra
Ele é, na própria palavra, ele é a proteção da mente. De manas, mente, e tra, uma ferramenta. Ele é uma proteção da mente. E o mantra, ele é o sânscrito. O sânscrito, que é a língua de Deus, a língua de Deus na Terra, né? Assim disse Panini, aquele que compilou a língua sânscrita. Ele é métrica, ele é ritmo, ele é som. E o som, ele tem uma informação. Ele comunica alguma coisa e a gente com o todo. E quando eu entro no mantra, eu não preciso, o que eu estou escutando ou entoando, é bom que entoe corretamente. Mas eu não preciso nem saber o que significa Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, ou enfim, o mantra que for. Eu não preciso, porque ele é ritmo, eles são ondas sonoras. E ele, quando ele vai para esse campo, aquilo que vai se densificar desse som é vazio, é o espaço sagrado. E com a sua, por exemplo, Om Namah Shivaya, são as 5 sílabas da criação. Ponto. Ah, tudo bem, Shiva é o Shiva, aquele do negocinho, da fumacinha, do corpo de cinzas e tal. Não é? Om Namah Shivaya. É a criação em 5 sílabas. Isso é o que eu estou dizendo. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om, Om, Om. O Om é o A, o U e o M. Então, Om. É Brahm. Tanto que o Om, o desenho do Om, né? É Brahm. Sabe aquele, quando tem a meia-lua com um pontinho em cima, assim, o bindozinho, assim, né? Parece é o Om, assim, e aí tem aquela coisinha assim, com, assim. Depois eu vou mandar o Om para vocês desenhadinho. Aquilo ali é Brahm. Então, é do espaço à vontade. A vontade manifesta. Eu sou ele. Eu sou ele. Ou ela. Aí já é uma questão de tradução, né? Mas eu sou aquilo. Eu sou aquele. Eu sou. E isso também está ligado com a respiração, mas aí é outra aula. Então, quando a gente faz eu pelo menos, que eu cheguei num ponto assim de quando eu faço um mantra, eu sei que eu estou falando com esse espaço e eu sei que fisiologicamente é o meu sistema nervoso central. E só para fechar, o sistema nervoso central, por todas essas interatividades, ele se resseca ao longo da vida. E a gente envelhece e morre, né? Ou fica lá com esclerose múltipla, ou esclerose lateral amiotrófica, ou Alzheimer, ou Parkinson. Isso é a secura do sistema nervoso central. E o começo dessa secura pode ser percebido pela secura dos olhos. Aí eu já estou falando ayurvedicamente como terapeuta. A pessoa chega e reclama, eu sinto um ressecamento nos olhos e tal e tal. A gente já sabe que a gente precisa chegar, nem que seja com leitinho com manteiga, mas a gente vai, e claro, vai ter que melhorar o acne dela, porque senão ela não vai digerir o leite com a manteiga, né? Mas a gente vai ter que chegar e umedecer o sistema nervoso central. E eu poderia chegar e dizer para ela assim, querida, vamos nos especializar em mantra, tá?
E aí vem pro meu curso e vamos lá e tal, tal, tal. Na hora que ela entender que se ela fechar os olhos, respirar e começar a entoar mantra, pegar um japa e já Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Depois eu vou ensinar vocês a pegar um japa e a fazer um mantra sem impureza da terra e da água, né? Isso está tudo nas mãos também. Só isso vai, eu não digo que vai curar, mas pode, mas assim, vai distanciar o processo degenerativo, porque as doenças do sistema nervoso central são degenerativas, progressivamente para o buraco, né? É o retorno. Ah, tu tá retornando bem, né? Vai desapegando das coisas daqui, vai doando, vai passando propriedades, porque para onde tu tá indo não vai levar nada. Vai bem, né? Porque é isso. Então, agradecer vocês pela minha oportunidade de estar aqui, fazer um mantra para vocês e sentir os meus olhos úmidos. Namastê. Bom dia a todas, muito grata pela presença, que os pranas acompanhem vocês inteligentemente na sua inteligência divina todos os dias da vida, e que a paz esteja com todos. Bom, Fechando. gratidão, Gisele. Tchau, gente. Bom final de semana.